Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Cinema Estranho. E o nosso filme de hoje é a adaptação de Death Note do Netflix, né? Me perguntaram sobre o que eu achei, vamos lá. Antes de eu começar a falar de Death Note, eu vou falar um pouquinho sobre adaptações, né? Para que serve uma adaptação para o cinema? Uma adaptação para o cinema ela é basicamente para você transpor a mensagem de um filme, né, o que o filme quer dizer e etc e tal, a história dele, né, sobre o que ele é, e trazer para outra mídia, seja de um quadrinho para o cinema, seja do videogame para o cinema, seja do cinema para o videogame. Esses dois últimos inclusive não dá muito certo, mas seja do mangá pro anime, do mangá pro cinema, do anime pro cinema, do que você quiser para o que você quiser, até da literatura pro cinema. A gente tem muita coisa. Então, por exemplo, uma adaptação que as pessoas elogiam muito, né, que é Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, que eu elogio muito, acho um filme fantástico. E o Nolan, ele ali, se você pegar, né, eu sou fã de quadrinho, acho que dá pra perceber aqui em volta de mim tem alguns quadrinhos, tem filmes de quadrinho. O que o Nolan fez na adaptação dele? Ele não pegou uma história do Batman, do Superman, de quem for, transpôs pro filme. Ele pegou, ele leu, ele entendeu a história, viu sobre o que era e falou assim, vou fazer a minha versão dessa história. Tipo, ele pegou assim, quando você... É um exercício de escrita bem razoável você pegar um texto comprido, resumir ele em poucas linhas, né? Fazer resumos faz parte da compreensão. Então se você pegar a história do Cavaleiro das Trevas, né, do quadrinho, e resumir ele em pouquíssimas linhas, sem dar nome para os personagens, você chega próximo ali do que a gente tem no Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. Então, o que eu quero dizer aqui? A adaptação, ela simplesmente está pegando um conceito e traduzindo para outra mídia, né? Então, assim, eu critico muito aí, o pessoal dos comentários vai me odiar, né? Mas eu não gosto do Zack Snyder, eu não gosto do estilo de direção do Zack Snyder. Pra mim ele seria um fabuloso diretor de fotografia, nível Oscar, assim, porque o cara consegue trazer cores, escuridão, cenas estilizadas, assim, com perfeição. Só que é um cara que não sabe contar a história. Ele é um cara que vou citar aqui o Watchmen, que muita gente chama da melhor adaptação de quadrinhos de todos os tempos. Eu não gosto, nem um pouco. Eu amo a história, amo Alan Moore. Alan Moore pra mim não tem história ruim. Mas pra mim o Zack Snyder é um cara que ele leu Watchmen, ele leu Cavaleiro das Trevas e ele não entendeu. Ele achou que era sobre porrada, ele achou que era sobre um grupo de super-heróis bizarros e malucos, e ele perdeu a sutileza da história, né? Sobre o que a história efetivamente está falando, né? Quais os conceitos ali que o Alan Moore trouxe, por que aquilo foi tão reverenciado, é algo que é um dos clássicos do quadrinho, né? Então, assim, falando aqui sobre adaptação. Adaptação é para você pegar a mensagem, tá? Pegar o que o autor quis dizer e transpor para outra mídia. Não é para você usar o quadrinho como storyboard, você querer adaptar cena a cena ou recriar as cenas no filme e achar que só isso tá bom, de excelente tamanho. Vamos para Death Note 2017, esse filme do Netflix. Aliás, Death Note, um mangá muito bom, um anime muito bom, dois ou três filmes live action feitos por japoneses bons, não vou falar que são muito bons, são bons, e agora tem, né, essa adaptação aí feita para público ocidental. Então, o que a Netflix, ela deu uma missão quase impossível para o diretor. Chega para o diretor e fala: diretor, eu quero que você adapte essa história aqui, que são 6 ou 7 mangás, são 6 mangás super longos. São não sei quantos episódios, 30 e tantos episódios. Eu quero que você adapte isso em uma história de 1h30. E isso, cara, assim, se falassem pra ele 2 horas, já seria difícil. 1h30 é quase impossível. Então, ele pegou, assim... tudo bem que, né, isso não é uma desculpa. Ele acabou criando uma história fraca, né? Ele levantou alguns pontos diretamente do mangá, do anime e tal, mas não soube transpor isso para o cinema. Então ficou algo bem ruim, assim, do nível, por exemplo, o Light que ele retrata no filme dele não é o Light que, né, tá no anime, tá no mangá, de jeito nenhum, e não tem nem o centro ali do porquê que o Light é um personagem tão relevante.
Pra você que não viu o anime, não leu o mangá, etc e tal, o Light, né, no original, Light Yagami, ou Raito Yagami, depende do que você quer, ele é um cara que ele é um psicopata, tá? Se você já assistiu Psicopata Americano, né, ele é basicamente... O Light Yagami é um psicopata americano sem ter matado ninguém. E quando ele recebe o Death Note, simplesmente é como se você entregasse uma faca na mão de um psicopata, alguém que está esperando a chance de virar um serial killer, e falou assim: se você matar pessoas, não vai ter consequência nenhuma. E aí o Light, ele sai daí matando gente, assim. Ele é um cara que, eu vou criar um outro mundo, um novo mundo em que eu vou ser Deus e blá blá blá. Mas ele é um cara que no fundo ele acaba curtindo a coisa de matar gente. Então, esse Light que ele criou, né, que aliás, que nome? Light Turner. Turner de virar, então assim, ele é Light, mas ele vira pra escuridão e blá blá blá. Esse Light não é um cara, não dá em nenhum momento a impressão que ele é um cara super inteligente, ele não é um psicopata, ele é um cara que, assim, se você acompanhar pelo filme inteiro, ele sempre se vê como bonzinho, ele sempre meio que age como bonzinho, ele nunca mata ninguém de forma imoral, ele hesita ali quando ele tem encontrado ali na trama um momento que ele talvez tenha que matar policiais, coisas assim. E o que esse filme fez? Ele basicamente quebrou o personagem. Ele pegou a namorada do Light do anime, do mangá, e transformou ela numa namorada real no filme. E ela, assim, é o vilão, né? Ela é a pessoa do mal. E só que, assim, fica caricato, ficou bem ruim. Ele pegou o L, que é um super mega detetive no mangá, no anime, e transformou num cara que, assim, não é particularmente bom de dedução. Não é um cara que é detetive muito talentoso, é um cara que fala: não mato até você, sei lá, me dar um tapa na cara, aí eu te mato, sabe? Aquela coisa de inconsistência, de incoerência. Outra coisa que a gente tem que trazer aqui do filme são as regras. O Death Note, o original ali, ele tem, acho que por volta de 20 a 30 regras no máximo, tá? E elas vão passando, se você assistir o anime, elas vão passando ali nas telas antes de intervalo e tal. Então, ele tem algumas regras. E qual a diversão da coisa? Você vê o Light testar essas regras, ele tentar dobrar a regra. Ele não vai quebrar, ele sabe que ele não pode quebrar as regras, mas ele dobra e ele distorce elas da forma que ele precisa, ele acha as brechas. Nesse Death Note, o filme, você tem uma situação que ele fala: na regra número 80, e eu fiquei, Jesus, 80 regras para um caderno em que basicamente você escreve o nome das pessoas, as pessoas morrem. É demais, assim, sabe? É muita coisa. Então, isso me fez pensar um pouco no como se usa regras, né? Para que você tem regras em cinema, videogame, quadrinho, livro, o que seja. Você sempre dispõe as regras para que você queira quebrar as regras. Então, um grande exemplo aqui: Clube da Luta. Todos nós sabemos aqui a primeira e a segunda regra do Clube da Luta, né? Então, e qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem quando entram no Clube da Luta? Isso aparece bastante no filme, aparece muito no livro também. Sim, eu li o livro do Clube da Luta, fantástico, recomendo. A primeira coisa que as pessoas fazem é quebrar as primeiras duas regras. E aí elas vão quebrando regras. E o quebrar as regras que é o interessante. Sempre que você põe uma regra, num livro, num quadrinho, num filme, que seja, o interessante não é você ver alguém seguir exatamente as regras, que é o que o Light do filme faz. O legal é você ver alguém distorcer a regra, quebrar essa regra. Pensa no Neo, o Morpheus apresenta para ele as regras, fala: o mundo real funciona dessa forma, ele é limitado por regras assim, assim, assado. E qual que o que é legal do filme? Né? Ali estou falando das cenas de ação especificamente. Você vê o Neo quebrar essas regras, ele distorcer gravidade, ele distorcer velocidade, distorcer tempo, uma série de coisas. Então, regras em cultura pop, né, em literatura, em entretenimento em geral, servem para ser quebradas, para ser rompidas, para ser distorcidas. O que o Death Note faz temos aqui 80 e poucas regras, sabe-se lá quantas regras a mais tinha naquele Death Note, ele fala de 80, e vamos seguir essas regras, e eu sou um cara bonzinho, e para eu não ser um cara totalmente desprezível como o Light do anime que é um personagem que você odeia, mas você simpatiza da mesma forma. É uma situação meio Walter White ali. Pra eu não ser, então o Light do filme, pra não ser algo totalmente desprezível, né, alguém que você ama odiar, ele acaba sendo essa coisa bizarra de um cara bonzinho que mata pessoas, sabe? E a história do filme
corrida, muito corrida, como eu já falei, muito corrida. E ela traz muita inconsistência, traz muito quebra de lógica, por exemplo. Uma regra do Death Note é: você pode manipular a pessoa até 2 dias antes da morte dela e tal. Isso tem no mangá e no anime também. Mas no filme, o Light ele chega a manipular coisas como, por exemplo, onde o corpo de alguém vai cair, como o tempo vai agir ali em volta da pessoa, sabe? Então coisinhas assim, sabe, de inconsistência da própria regra. Não se sabe usar direito. O Ryuki, ele é um personagem que, assim, se você pegar o anime, mangá, etc e tal, as fontes dele, ele é um cara que ele é ambíguo. Naturalmente ambíguo, ele tá ali porque ele tá se divertindo muito. E esse Hulk só me pareceu um cara ruim, assim, ele não dá nem informação pro Light, sabe? Tem coisa ali que ficou faltando. Então, não tô aqui brigando com a adaptação, que eu queria que fosse perfeito, meu Deus, que fosse exatamente igual tá no quadrinho, tá no anime. Não, de jeito nenhum. Eu só queria que o diretor às vezes entendesse a história. Ele entendesse a discussão ali do Death Note sobre justiça, sobre o que você faria se tivesse poder, sobre moralidade humana, sabe, o que nós escolhemos como justiça e etc e tal. Essas são as grandes discussões do Death Note, por isso que é uma grande obra. Se o diretor tivesse pego isso e condensado, em 1h30 ainda seria corrida, mas pelo menos seria um filme um pouco melhor. Então, assim, minha opinião sobre Death Note 2017 da Netflix: é ruim. É ruim. Não é a pior coisa do mundo, tá? Não é a pior coisa do mundo. Você tem alguns atores ali que tentaram, né? Se esforçaram. Por exemplo, o cara que fez o L, apesar do personagem ser ruim, o ator mandou bem. Eu gostei daquele L. Eu achei ele um cara que, sabe, tava comprometido ali com o papel. Mas o filme é fraco. O filme, você não se apega a ninguém, ele não tem motivação, as coisas simplesmente acontecem sem motivo, sem de onde nem pra onde, nem porquê. Você só tem um como, que é o Death Note, que é o caderno que mata pessoas. Então, né, fica aqui essa não recomendação. Eu não acho que vale a pena ser assistido. Inclusive, uma coisa que eu percebi na Netflix o anime agora foi impulsionado, porque muita gente tá vendo que o filme é ruim e muita gente falou: vou assistir o anime para entender o que estão falando. Então fica a recomendação do anime Death Note. E se você gostar do mangá Death Note, que é muito bom também, o filme acho que dá pra ficar sem, tá? Então, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar, assinar o canal aqui se ainda não assinou. Até a próxima aí, bom filme!